Olá pessoal, estamos aqui no São Paulo Boat Show, um espetáculo que está esse nosso evento, cheio de surpresas e um tremendo lançamento que está literalmente balançando aí a indústria náutica dos barcos de lazer. MWM sempre presente aqui no Brasil com literalmente força total, não é? E eu estou aqui com o Christian Malevich, que é o super especialista aí nos motores, é o padrinho, patriarca aí de toda essa linha espetacular de motores que nós estamos apresentando aqui agora. E realmente é uma grande surpresa para o mercado, porque sempre imaginaram que MWM são motores de serviço, motores de caminhão, motores de transporte e não efetivamente de barcos. Então, mesmo nós que somos aí envolvidos nesse mercado, ficamos surpresos aí com toda essa força da MWM na indústria náutica mundial e brasileira, não é, Christian? Então, saúde aí os seus espectadores e conte um pouco essa trajetória aí. Legal. Fred, obrigado. Bom, prazer estar aqui, né? Agradecer a oportunidade e dizer que nós estamos muito felizes por introduzir a marca num segmento tão importante, tão interessante, né? Que são os barcos de lazer, né? E, exatamente, barco de lazer é um negócio que está chamando muita atenção, mas existe uma tradição, queria que você contasse primeiro a tradição MWM Brasil, que isso reforça muito canais de distribuição, presença da marca, conhecimento das características super particulares do nosso país e também já uma experiência muito sólida na indústria náutica. Bom, nós estamos aí há quase 70 anos, né, no Brasil. Então, uma dos grandes valores que nós temos é a questão da reputação, da confiança, né, que primeiro começa nos produtos. Então, com uma engenharia local, a gente consegue traduzir o interesse do nosso público, né, de vocês, para os nossos produtos. E, principalmente, serviço. Então, a gente sempre focou muito no desenvolvimento de uma rede, nós temos que ter MWM em cada ponto, né? Esse lance de você ter segredo para fazer serviço e peça não é conosco. Nós queremos que todo mundo realmente saiba mexer no motor MWM, conheça, tenha peça de reposição. Então esse tem sido um valor da empresa durante décadas, né? E é isso que nós estamos traduzindo para os produtos da linha marítima, né? Não, isso é muito importante, porque vejam só, quando você diz MWM, uma experiência forte na indústria náutica, barcos de serviço, balsas, rebocadores, barcos de pesca que são super exigidos, então são motores que já têm uma reputação, uma experiência muito grande para trabalhar com água salgada, não são motores de caminhão que foram adaptados para funcionar no ambiente naval, isso é muito importante, e toda essa experiência de tantos anos, inclusive porque é um público muito mais exigente, né? Um pesqueiro não pode parar, não para nunca, e quando ele para, ele tem 24 horas para consertar, porque tem que voltar para o mar. Imagina uma balsa, nós que adoramos Ilhabela, imagina cada balsa que para na Ilhabela é um transtorno internacional, porque afeta a gente que vem de outros lugares, inclusive. Então, como que isso é trazido dessa experiência profissional, vamos chamar assim, para os barcos de lazer? Legal. Bom, primeiro, o que é similar, né? Acho que é muito importante, o Fred comentou, né, alguns pontos, é a questão da facilidade, da simplicidade na manutenção, né? Isso reduz bastante o custo da operação na manutenção, facilidade, né, em encontrar peças. Então, por exemplo, nós temos aqui bomba de água salgada externa, por exemplo. Isso é um transtorno. Bomba de água salgada tocada por correia traz insegurança, seja na operação de trabalho, seja na operação de lazer. Então, tem muitas similaridades nesse aprendizado que nós tivemos durante o ano que a gente está trazendo para cá. Por outro lado, né, você tem particularidades, por exemplo, potência. Nós vamos ter rotações mais altas, potências mais altas no lazer, que é isso que vai trazer aquele prazer, né, de colocar o manete, sentir ali a energia. No trabalho você não tem isso, você não tem esse aspecto, né? A questão visual, a questão do material dos componentes, acho que isso é uma coisa muito bacana que você encontra no lazer, Fred, né, que é um valor diferente, né? Nós tivemos até inclusive algumas pessoas aqui do trabalho prestigiando a gente no stand. Pessoal, poxa, esse aqui é aquele motor assim, tem a parte boa de tudo que você conhece do trabalho, né, mas tem as coisas, as novas características que nós trouxemos para o lazer. Então nós, sim, temos uma faixa nova também para trabalho, são rotações menores, nós temos mais horas de utilização, com potências maiores no lazer, justamente para atender a esse mercado, né?
Não só essa questão de configuração, de potência, mas a utilização é muito particular, é muito diferente. Um barco de serviço, ele trabalha numa rotação constante durante muitas horas, ele está sempre aquecido, ele está sempre lubrificado, ele não é tão exigido em termos de limite, apesar de ele ter uma continuidade muito grande. Ele é um maratonista, vamos dizer. E o pessoal do barco de lazer é um corredor de 100 metros, ele gosta de disparar, gosta de ver a arrancada, gosta de ver mostrar a velocidade final do barco, gosta de voltar correndo para a marina porque começou a chover, os filhos estão reclamando, ou gosta de chegar rápido na praia para ancorar antes dos outros. E são motores que muitas vezes ele não aquece corretamente porque o pessoal já quer sair logo. Então são clientes muito diferentes. E um barco de serviço, por funcionar todos os dias, ele está sempre lubrificado, trabalhando, ele está em forma, igual o corpo humano. E um barco que fica parado às vezes no inverno 4 meses, ou que você só usou um final de semana quando der, já tem que agradecer por mês, ele acaba tendo exigências muito diferentes, né? Então eu entendo que vocês também pensaram nisso, principalmente na parte da manutenção de rotina, aquela manutenção que não precisa do mecânico, algo assim do dia a dia. Como é que são essas diferenças? Até porque o pessoal já está ansioso. Em breve, daqui a segundos, vamos ver os motores. Aliás, Christian, se você me permite, por que não mostramos essa pergunta tão importante da diferença dessa especialização em barcos de lazer, mostrando essas esculturas? Porque, além de tudo, são lindos, né? Bacana, vamos lá, vamos lá. Então vamos nessa, mostrar aqui os motores. Qual você nos sugere aí que seja o primeiro? Eu vou começar com 7 litros. Né? Então, essa versão de 7,2 litros, né, de cilindrada, vai até hoje 450, 6 cilindros em linha, né, configuração 6 cilindros em linha. Então você já encontra aqui algumas diferenças em relação ao barco-trabalho. Cárter raso, né, nós temos ali compartimentos no lazer que geralmente você não tem muito espaço, né. Nós temos, como eu já falei, uma bomba de água salgada externa por engrenagem, né. Aqui nós estamos de confiabilidade, estamos falando de manutenção. Inclusive, Christian, como a gente tem aí nossos espectadores que são de barcos de lazer, tanto os capitães, os mecânicos, os quais mandamos aí um grande abraço, como os proprietários, os armadores que acabam fazendo o passeio. Então, isso aqui é muito importante para atender a todos. Só que é um detalhe muito interessante, porque aqui está o rotor da bomba d'água que puxa a água do mar para fazer a refrigeração, e é uma peça suscetível a algum desgaste, até por falta de uso, porque resseca a borracha, ou porque eventualmente o cara encalha e puxa areia, puxa lama. Então esse acesso aqui, tão exposto, ele é muito interessante. E vocês veem, nossos testes, a gente tem que entrar nas casas de máquinas lá, são apertadas. Isso aqui é uma facilidade muito grande, diferente de um pesqueiro que você acaba, o motor fica em volta do barco. Exatamente, muito bem colocado. Nós temos um volume adicional no lazer. Vamos mudar de lado, aí você pode mostrar, até porque, como eu tinha mencionado, eu considero isso aqui uma verdadeira escultura, são motores muito lindos. Bacana. Então, o aftercooler, por exemplo, né? Obrigado, Fred. O aftercooler, por exemplo, nós temos um volume bastante considerável, né? Em relação ao mercado, é um volume de troca de água. O aftercooler, você vai ter admissão de ar e tem tudo a ver com performance, com potência, né? Então, o que nós pensamos aqui? Primeiro, do ponto de vista de desempenho, você tem um grande volume de água salgada refrigerando, né, a água de admissão do motor. Isso traz, naturalmente, uma densidade de potência maior. E, além disso, você consegue desmontar ele inteirinho, Fred, que não é comum, né? Muitas vezes, algumas marcas, elas valorizam tanto a questão só do aspecto compacto, né, e do aspecto visual, e ela esquece da questão da manutenção. Você consegue desmontar, por exemplo, esse trocador de calor ao ponto de você limpar as lamelas. Então isso é um diferencial. Tá? Uma coisa que a gente tem ouvido falar muito, né, os controladores. Né? Além de nós termos controladores que, do ponto de vista de reposição, de custo de reposição, é muito competitivo. Né? É um controlador próprio para operação fora de estrada, não é um controlador de caminhão, né, como o pessoal poderia imaginar. Ele está aqui no motor por uma questão da feira, para ficar mais fácil mostrar para vocês. Mas a configuração de operação, ele é remoto, né? Ele está blindado de forma que a gente não tenha aí a exposição do sistema eletrônico. E esse da questão eletrônica, acho que é um ponto bastante interessante. Nosso pessoal na engenharia tomou muito cuidado para a gente não acrescentar muito mais sensores, né, e eletrônica onde é possível colocar mecânica, né? Porque o contato com a água do mar
realmente expõe esses componentes à oxidação e os custos geralmente atrelados a isso são elevados, tá? Então, filtro lavável, né? É uma característica também bem interessante, simples, né? Então, aquilo que você falou, a manutenção... Não, você faz uma substituição manual, né, sem nenhum segredo, isso traz facilidade, é rápido trocar esse filtro, quer dizer, você vai estar com o sistema de admissão de ar sempre limpo, né? Estamos entre amigos, então agora o Christian que está me entrevistando aqui, né? Porque a gente está compartilhando aqui o nosso microfone. Do ponto de vista de usuário, isso é um detalhe muito interessante, porque você vê essas porcas expostas que aparentemente seriam algo negativo, acaba sendo muito interessante porque você está lá num lugar apertado, balançando, não necessariamente você vai fazer a manutenção em alto mar, mas esse acesso mais disponível facilita muito. E continue mostrando, por favor. Perfeito, Fred. Nós estamos falando, hoje nós estamos preparados, isso é uma pergunta, Fred, que a gente já recebeu muito aqui na feira. Poxa, mas a MWM vem com reversor, né? Cadê a famosa rabeta? A MWM vai vir de rabeta? Então, naturalmente, a resposta é sim, né? A MWM vai vir de rabeta. Nós trouxemos para a feira, naturalmente, aquilo que tem um prazo de entrega mais curto, aquilo que está pronto, porque nós sabemos hoje da falta de motores do nosso mercado. A gente tem recebido clientes aqui realmente numa situação bastante complicada em relação à entrega de motores e nesse momento, para entrega rápida, nós estamos colocando, né, os reversores, né? Nós temos uma parceria com a ZF, inclusive depois nós vamos mostrar ali os manetes, lançamento só no ano que vem, nós já trouxemos de forma inédita aqui para a feira. Então, eixo, pé de galinha disponível. Rabeta, a partir de março a gente acredita já ter disponível, né, as primeiras rabetas para uma rotação de motor menor. Isso também muitas vezes é muito mal visto por falta de conhecimento. Quando a gente fala de rotação de motor, a gente fala de durabilidade também. Se operar um motor a 3.000 RPMs, na faixa de 3.000 RPMs, como é esse motor, isso traz o quê? Durabilidade, né? Não significa que você não vai ter potência. Significa que com 7 litros, 450 HP, você tem muita força em baixa rotação, menor desgaste, menor consumo de combustível e menor ruído. Então, as vantagens de você ter uma rotação um pouco mais baixa são muito grandes. Tá? Até porque você consegue ter mais torque, você trabalha no hélice. Você pode ter um hélice com um passo mais longo, que não teria essa capacidade de um motor de rotação maior, para ter o mesmo resultado, talvez com economia de combustível também. Perfeito. E para terminar, né, a ideia, nós temos hoje... Bom, isso aqui já é tradição, né? A MWM traz os cabeçotes individuais. Né? Isso para fazer um trabalho rápido na casa de máquina, você não precisa trocar o cabeçote, que geralmente é grande, é uma peça única, você faz a troca do cabeçote de forma individual. Né? Isso acelera muito o processo de substituição, caso seja necessário, reduz muito o custo. Né? Nós estamos falando de um trocador de calor, turbo arrefecido, escape arrefecido, com 2 anodos de sacrifício. Né? Novamente, visando por dentro. Então você consegue fazer a substituição dos anodos de sacrifício de forma também a proteger o sistema, a ter uma manutenção mais fácil. Tá? Eu estou adorando ser entrevistado aqui no nosso canal da Náutica pelo meu super jornalista Christian, mas tá bacana isso. Então, para a gente terminar isso aqui, porque tem muitas novidades, esse tem a configuração 6 cilindros 7.2 litros em 3 configurações de potência, certo? Quais são? Perfeito. Bom, nós estamos hoje, na feira hoje, nós estamos com 3 configurações de potência, 350, 400, 450 HP. Né? Em breve a gente vai ter novidades, tá? Isso nós não vamos parar de crescer, isso é uma coisa muito importante. Né? Nós viemos realmente para definitivamente ficar no mercado. Né? Nós vamos passar aqui por todos os produtos, tá? Então isso aqui é o começo, né, de uma longa jornada que nós vamos fazer juntos aí, com certeza. Então vamos conhecer os próximos, vamos conhecer os outros agora. Essa é uma configuração de 350 até 450, ele é indicado aí para barcos acima de 50 pés, ele tem aí essa aplicação. E agora um que tem uma atratividade muito grande, porque ele tem um range de aplicação, uma faixa de aplicação muito grande, que é essa versão aqui de 4 cilindros. Christian, conte desse outro aqui, por favor. Bacana. Bom,
Esse é o nosso motor de 4 cilindros em linha. Então ele, na verdade, pertence à mesma família dos 6 cilindros em linha. Nós vamos com 3 potências também, 200, 250 e 300 HP. É uma faixa bastante interessante, embarcações um pouco menores. E é muito interessante que ele compartilha muitos componentes com a versão de 6 cilindros, que facilita muito a manutenção. E os atributos, Fred, são muito similares, né? Então aqui as potências de 200, 250 e 300 HP são todas configuráveis nessa versão de motor. Essa configuração vai muito bem em barcos de 30 até 40 pés, dependendo da quantidade, 1 ou 2 parelhas. Então é um motor que tem muito dinamismo, muita versatilidade de aplicação. E foi muito interessante, Christian, você ter mencionado o fato dele ter o reversor. O reversor, obviamente, que ele é um opcional, estava acoplado naquele para mostrar, você pode ter o seu motor com ou sem e pode utilizar uma rabeta, que agora já está chegando aí no começo de 2022. Então aqui está, voltamos para o motor original, até porque o reversor, claro, em diferentes dimensões ele tem a mesma aplicação. Ele está aqui acoplado ao motor, essa configuração que sai com o eixo, tipicamente com pé de galinha. Então ele ficaria um pouco mais avante em relação ao espelho de popa. Mais uma configuração muito interessante, mantendo o centro de gravidade para um casco que previa motor de centro rabeta. Você teria o V-Drive, que praticamente o eixo tem aqui um V, uma cruzeta, falando... Cruzeta é assim uma comparação antiga, né? Mas só para dar essa ideia, o eixo sai aqui, ele tem uma cruzeta e volta por baixo do motor. Então é como que se o hélice ficasse um pouquinho atrás do motor. Então o motor é invertido, isso aqui seria a proa do barco, o motor jogando a energia para frente, engatando e voltando para o eixo lá para trás. Então essa é uma configuração também muito interessante. Vocês têm aplicado isso também? Sim, inclusive... como eu falei, essa é uma alternativa à rabeta, que em breve nós estamos lançando, que teria disponibilidade imediata, né, praticamente, para a gente atender a configuração, como você falou, configurações de barcos menores, substituição de centro rabeta, né, sem muito transtorno. Né? Legal. Vamos dar uma chegada lá nos motores maiores, né, para a gente conhecer a linha da MAN. Bom, agora o jogo mudou, né? Olha o tamanho do brinquedo. De novo eu destaco que parece uma escultura. Teria na minha sala, aliás, tem um motor na minha sala de decoração, um V8 antigo que eu adoro. Esse aqui está ocupando um certo espaço porque realmente é um tremendo de um equipamento. Um motor já mais consagrado, MAN, que tem toda essa tradição de muitos anos, muita potência, já tem vários barcos de grande porte, 80, 100, 150 pés brasileiros já com essa configuração, que também já tem toda a reputação de canal, de assistência, de potência, de conhecimento e tudo mais. Mas é uma curiosidade do pessoal de entender como que MAN virou MWM, né? Então o Christian vai contar para vocês e também já falar um pouco dessas configurações aqui. Bom, isso é muito interessante, né? Tem muita gente que acha, Fred, que a MWM é distribuidor, né, da MAN. A MWM é um master dealer da MAN. E não é bem assim. Na verdade, a MWM e a MAN pertencem ao mesmo grupo, né, o grupo Traton. Então é como se a própria fábrica, a própria MAN, tivesse aqui no Brasil. Né? Então isso é o que a gente está trazendo de novidade há alguns anos, né? Essa é a primeira feira que nós estamos trazendo os produtos. Naturalmente, junto com essa tradição que nós já comentamos ali atrás, vem toda a linha de peças de reposição. Tá? Então, peças de reposição, motores em estoque local, suporte local, como se fosse MWM. Tá? Então, essa é uma relação. Entrando na linha de motores da MAN, nós temos 3 famílias de produtos. Tá? Esse aqui é o V12, né, um motor de 24 litros, tá, em configuração de 12 cilindros em V. A potência começa em 1.400 e vai até 2.000 HP. Então, assim, a configuração V naturalmente tem aquele benefício, né, da estabilidade na navegação. Nós temos na configuração do V12, apesar de ser grande, né, o motor, ele é bastante flexível. Então nós temos uma parte de sistemas de admissão com turbo wastegate, quer dizer, aquele turbo um pouco mais simples, né, nas versões de entrada. A 1550 HP a gente começa a ter turbo com 2 estágios, isso traz a rotação, mais potência em baixa rotação, e a gente chega lá aos 2000 HP, realmente entregando tudo, né, que essa beleza aqui pode fazer. Tá?
Então, naturalmente, para essa faixa de potência, né, a gente está falando basicamente de transmissão com eixo, né, com pé de galinha. E não só na linha da MAN, mas em toda a linha de produtos de propulsão que nós estamos mostrando aqui hoje, a solução é realmente completa. Então, no sistema da MAN, nós temos o sistema IC, que traz ali, acompanha a tela, né, o manete, a solução completa, assim como na linha MWM a gente também está trazendo para a feira, de forma inédita, as telas exclusivas nossas, né, com os manetes. A segunda família de motores MAN é a linha de motores V8, né, configuração, aqui nós estamos falando de 16 litros, 8 cilindros na configuração em V, também com todos os atributos que nós já falamos em relação a uma flexibilidade, potência entre 1000 e 1300 HP. Tá? Então, essa é uma configuração muito interessante, né, compacta, que traz aqueles atributos que nós já falamos. E tem uma família que nós não trouxemos para cá, mas é a família menor da MAN, se a gente pode falar que é menor, né, que é o i6, tá certo? Motor de 16 litros em linha, numa configuração muito similar. E o bacana, Fred, que eles compartilham peças também, naquele mesmo conceito modular, né, da MWM. A MAN também traz aquela característica da rotação um pouco mais baixo. Aqui nós vamos trabalhar na faixa de 2.300 RPM, então toda aquela característica de baixo consumo, né, de durabilidade, vai estar muito torque em baixa rotação, vai estar presente nessa linha também. Tá? Então, todos os motores da mesma família praticamente. Bom, mas é claro que toda essa potência com essa gama espetacular de motores em várias situações aí de configuração requer um controle à altura, né? Então, toda essa parte eletrônica, essa parte dos comandos, preparadas para barcos de lazer, você vê inclusive pelo próprio design, pelas próprias features e funcionalidades que estão incluídas aqui, os painéis digitais, realmente um espetáculo, joystick que todo mundo adora. Então o Christian agora vai contar um pouco essa parte da eletrônica que eu sei que o pessoal adora. É isso aí, Fred, acho que tanta potência precisa de controle, né? Então, na linha de motores MAN, nós temos um produto exclusivo, né, que traz um monitor de 7 polegadas, né, touchscreen, você tem as diversas funções, né, todos eles com IP aqui 67, então protegidos à água, preparado para operação em embarcação. Nós temos um manete com operação de sincronização, você consegue sincronizar e operar os motores com um só dos manetes, função trolling, né, para manobra. Então, esse é o pacote padrão que já acompanha os motores da linha MAN. Nós estamos trazendo com exclusividade uma nova linha de painéis, então ninguém tem isso aqui no Brasil ainda, que são essa linha exclusiva de 12 e 7 polegadas, monitor colorido. Nós temos a versão aqui com botões, nós também temos a versão touch para esses dois painéis e é possível aí colocar diversas funções, né, na embarcação, tanto no comando da parte de baixo. Nós estamos falando aqui de uma linha, inclusive, exclusiva para controle em casa de máquina. Então aí o pacote padrão pode ser configurado, né? Junto com a ZF, a gente está colocando aqui de forma inédita, lançamento para segundo semestre do próximo ano, um Total Command, né? Você pode ter vários comandos aí, por exemplo, na cabine, a partir de um só sistema, e que permite, inclusive, né, a operação através de joystick. Então, realmente, a MWM trazendo a solução completa, né? Aquele pessoal que, né, Fred, falava assim, não, mas a MWM está trazendo só motor. A MWM está trazendo a solução completa, né, para os barcos de lazer. Christian, um espetáculo descobrir um novo velho player, fornecimento de motores. Novo porque vocês viram a total vanguarda dessas configurações, de todos esses acessórios, esses controles digitais, ninguém nem imaginava que já existiam disponíveis. E velho no excelente sentido, mostrando a tradição, experiência, conhecimento, reputação aqui no Brasil. Então, o novo junto com o velho se somando, dando uma sinergia espetacular. Então, excelentes opções de motores, inclusive para barcos não tão grandes, a partir de 30 a 34 pés, você já tem ali uma configuração de 4 cilindros, single ou em parelha, que já pode atender aí uma gama muito ampla.
na faixa entre 40 e 50 pés, com certeza super competitiva, e nos barcos grandes com as soluções MAN também realmente espetacular. Então é um orgulho muito grande de ter toda essa parceria de uma empresa com tanta experiência de Brasil, agora no nosso clube, que são os loucos por barcos, que é a indústria náutica voltada para barcos de lazer. Isso aí, Fred. Realmente a gente está bastante empolgado, né? A gente está já sendo recebidos nesse clube que você falou com bastante felicidade, e a gente vai ter que responder à altura, e é isso que a gente está propondo aqui, né? Então, agradecer naturalmente a oportunidade, a essa grande rede, né, de serviços, peças, mais de 650 pontos, grande parte deles, né, equipado já para atender a esses lançamentos da feira, né? E eu tenho certeza que a gente vem trazendo aí mais do que competir no mercado, trazendo novas soluções, né, para os estaleiros, para os clientes que são entusiastas, né, desse segmento, né? Então, realmente confiança, reputação, nós não vamos largar, esse é o nosso maior valor. Então, Christian e toda a equipe MWM, muito obrigado por nos receber aqui. Estamos aqui cobrindo o São Paulo Boat Show, mostrando os lançamentos da MWM, muito felizes com essa parceria, prestigiando aqui também o nosso evento, funcionando como uma excelente opção de propulsão para os barcos de lazer, e não tão só de lazer, os de serviço também continuam desfrutando de toda essa configuração. E como eu disse ontem, no nosso episódio aqui de abertura apresentando a MWM, chegou com força total. Então, muito obrigado e estaremos navegando juntos muito em breve. Valeu, pessoal!